O Egito nunca foi tomado pelos gregos, como diz a história. Você sabe de quem é essa afirmação? Não? Então, a gente conta para você. Essa afirmação é do professor da Universidade Federal do Ceará, Henrique Cunha Júnior. O Henrique Cunha Júnior é o nosso próximo homenageado nessa série de personalidades negras que a gente se propôs a gravar através de vídeos e disponibilizar para você no nosso canal no YouTube e também na nossa rede social Instagram. Segundo Henrique Cunha Júnior, né, o continente africano produziu muitos dos conhecimentos da humanidade e, por razões políticas, não são divulgadas como tal. E ao desmistificar esse eurocentrismo, o professor Henrique Cunha Júnior afirma que o que é consequência do escravismo criminoso nas Américas e das invasões de dominação do continente africano, aquilo que eles denominam colonização africana, omitindo, portanto, os intensos massacres e as destruições de mais de 100 cidades importantes com seus centros de educação e de cultura. Henrique Cunha Júnior sustenta ainda que todos os filósofos gregos estudaram na África antes mesmo de começar a existir filosofia grega, sendo, portanto, muitos dos filósofos citados como os gregos não são verdadeiramente gregos. E ele cita, por exemplo, Tales de Mileto. Mileto é Jônia, hoje Turquia. E ao falar sobre conquistas territoriais, Henrique Cunha Júnior foi taxativo ao desmistificar o que ainda hoje é lecionado nas escolas. Para ele, o Egito não se configurou como colônia grega. E ele sustenta, para colaborar com a sua ideia, com a sua tese, ele sustenta que o Egito nunca foi tomado pelos gregos, como a história afirma. Foi sim tomado pelos macedônios, que dominavam os gregos e daí levados ao Egito. Alexandre, o Grande, da Macedônia, é quem toma o Egito das invasões dos persas e reestabelece os faraós e permite uma grande influência da Grécia. Está aí uma constatação importante, uma tese importante do professor Henrique Cunha Júnior, professor da Universidade Federal do Ceará, que é, portanto, a nossa próxima personalidade negra que a gente está se propondo a analisar. E o professor Henrique Cunha Júnior, inclusive, né, é um dos grandes referenciais na organização do Congresso Internacional Artefatos da Cultura Negra, que já está, portanto, na sua 13ª edição. Né? O Henrique Cunha Júnior, né, da Universidade Federal do Ceará, chegou inclusive a classificar, e nós publicamos no nosso blog, chegou inclusive a classificar esse evento Artefatos, né, como o maior evento de pesquisa sobre a população negra do Brasil. Em 2017, quando o Artefato estava na sua 8ª edição, Henrique Cunha Júnior classificou o evento como interdisciplinar e lembrou das suas várias atividades que o constituiu, como as economias solidárias, como as feiras de artesãos e vendedores de produtos da nossa cultura. E naquela oportunidade foram mais de 1.000 inscrições. O Henrique Cunha Júnior, nossa personalidade aí importante, né? Ele é doutor pelo Instituto Politécnico de Lorraine-Nancy, na França, mestre em História pela Faculdade de Letras de Nancy, também na França, em 81, tem pós-doutorado em Engenharia pela Universidade Técnica de Berlim, né, na Alemanha,
e é professor da Universidade, livre docente da Universidade de São Paulo, né? Através do título de pós-doutoramento com tese e concurso público em 93. Ele é professor titular da Universidade Federal do Ceará, como a gente iniciou o vídeo colocando, né? Desde 94. Professor da Universidade Federal de São Paulo, né? Entre os anos de 1984 e 1994. É pesquisador e chefe do departamento, né, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Professor titular da Universidade Federal do Ceará entre 94 e 2020. Professor visitante da Universidade Federal da Bahia em 2020. E ensina, né, as disciplinas de graduação e pós-graduação, né, de História dos Afrodescendentes, Urbanismo Africano, Bairros Negros, Educação da População Negra, Tecnologias Africanas na Formação do Brasil, e já chegou a orientar mais de 30 teses de doutoramentos e 50 dissertações de mestrados. Ele trabalha com a teoria da complexidade sistêmica e transdisciplinaridade, e chegou inclusive a cursar especialização em cidades no ano de 2016. Tem curso também técnico, né, em acupuntura nas mãos em 2016. Cursou especialização em projetos arquitetônico contemporâneo, teoria e prática da Universidade Federal do Ceará entre 2019 e 2022. E é autor de TEA Africanos, Contos, né, e autor de Espaço Público, Urbanismo e Bairros Negros 2020, através da editora Apres. O mestrado do professor Henrique Cunha Júnior, né, a sua dissertação de mestrado tem como título Estudo dos Movimentos da População Negra no Centro-Sul do Brasil, né, obtendo a sua titulação em 1981. E o seu doutoramento, né, a sua tese, tem como título Motores de Passos, Alimentações e Sistemas Realimentados. Né? Então tá aí o professor Henrique Cunha Júnior, uma grande referência, né, uma grande intelectualidade negra do nosso estado do Ceará, né? E assim como os outros que nós já destacamos, é um intelectual de mão cheia que as escolas públicas do nosso país precisam ficar atentas para que nas suas formações de professores possam trazer essa grande referência para ministrar, né, diversas formações, principalmente relacionadas à questão da história e cultura da população negra. Para finalizar a nossa questão hoje, o professor Henrique Cunha Júnior tem diversos textos publicados no nosso blog, né? Por exemplo, esse que a gente iniciou falando, O Egito Nunca Foi Tomado pelos Gregos, como a história afirma, é um dos. Escreveu recentemente uma ideia de que a gente precisa de uma ministra da cultura que entenda os problemas cruciais da cultura brasileira. Escreveu também Territórios Negros, Bairros Negros e os Currículos da Educação Brasileira, muito divulgado por nós no blog e nas nossas redes sociais. Outro texto também escrito pelo professor Henrique Cunha Júnior, publicado no nosso blog, foi Por que Movimentos Negros num País onde a população negra é mestiça? Né? E elegemos o que e para quais opções? Foram os últimos textos do Henrique Cunha Júnior publicado em nosso blog. É isso aí. Nos próximos vídeos nós estaremos falando sobre outras personalidades que são referências no país e também referências no estado do Ceará e na região do Cariri. Abraço fraterno a todos e a todas.